Imagine dois personagens entrando em uma batalha. Um deles libera uma técnica que representa a essência da própria alma. O outro possui uma habilidade criada a partir da sua personalidade, mas que pode funcionar de maneiras completamente diferentes, dependendo das regras, das condições, das limitações impostas pelo usuário. Um está em Bleach e o outro está em Hunter x Hunter. E é justamente aqui, galera, que começa uma das melhores discussões possíveis entre dois dos sistemas de poderes mais famosos dos animes, Bankai contra Nen. Mas calma, esse vídeo não vai tentar responder qual é a técnica mais poderosa, tá? Porque comparar diretamente o poder de uma Bankai com uma habilidade de Nen seria praticamente comparar duas coisas que foram construídas com objetivos diferentes. A verdadeira pergunta é muito mais interessante. Qual sistema possui a melhor construção? Qual deles possui regras mais inteligentes? Qual permite mais criatividade? Qual faz as habilidades parecerem realmente únicas? E principalmente, qual sistema consegue transformar a personalidade de um personagem em uma habilidade que parece ter sido feita exclusivamente para ele? De um lado temos o Bankai, uma evolução extrema do poder de um Shinigami, normalmente relacionada a Zanpakuto e a própria essência do usuário. Do outro, temos o Nen, um sistema baseado na utilização da alma, dividido em diferentes categorias e capaz de criar habilidades extremamente específicas através do treinamento, talento, condições e restrições. E quando colocamos os dois lado a lado, a discussão fica muito mais complicada do que parece. No vídeo de hoje, vamos entender qual dessas técnicas tem o melhor desenvolvimento dos animes. Já deixa o like, fortalece o canal JKE Geek, inscreva-se com o sininho ativado e vamos nessa! Muito bem, galerinha massa, primeiro eu vou trazer o conceito desses dois poderes aí dos animes, tá? Primeiro, o que é o Bankai? Para entender essa comparação, precisamos começar pelo básico. Em Bleach, cada Shinigami possui uma Zanpakuto, mas ela não é simplesmente uma espada, tá ligado? Existe uma relação entre o usuário e o espírito da própria alma. E essa relação é extremamente importante para entender o conceito de Bankai. Antes do Bankai existe o Shikai. O Shikai já representa uma evolução da Zanpakuto, mas a Bankai está em outro nível, tá? Ele é considerado a forma final da liberação da Zanpakuto. E isso cria uma característica muito interessante. O poder não é simplesmente algo que o personagem encontra. Existe uma conexão entre o poder e quem está utilizando aquele poder. É por isso que as Bankais são tão diferentes uma das outras. A Bankai de um personagem pode aumentar brutalmente sua capacidade ofensiva, outra pode alterar completamente o ambiente, outra pode criar uma habilidade extremamente específica e outra pode parecer praticamente uma extensão da personalidade do usuário. Esse é um dos grandes méritos de Bleach. O autor não precisa fazer todas as Bankais funcionarem da mesma maneira. Pelo contrário, a própria variedade é parte da construção. E quando uma nova Bankai aparece, existe aquela pergunta: o que exatamente esse personagem vai liberar? E essa expectativa é muito importante, tá? Porque o Bankai funciona não apenas como uma transformação, ele funciona como uma revelação. E o que é o Nen? Agora vamos para Hunter x Hunter. E aqui a construção muda completamente. Nen é a capacidade de manipular a própria aura. Só que o sistema não para simplesmente em você possuir energia e pode utilizá-la. Existe toda uma estrutura, tá? Tem um Ten, Zetsu, o Ren, o Hatsu. E dentro do Hatsu existe categorias diferentes: reforço, emissão, manipulação, transmutação, conjuração, especialização. Isso já cria, galera, uma diferença gigantesca. Porque o Nen não determina apenas qual é o poder. Ele também trabalha com como esse poder funciona, tá? E é aqui que Hunter x Hunter começa a ficar absurdo. Porque uma habilidade pode ser poderosa, mas pode possuir uma condição, pode possuir uma limitação, pode exigir uma preparação, pode funcionar, galera, somente contra determinado tipo de pessoa, pode exigir que o usuário cumpra determinadas regras. É absurdo, tá? E quanto maior o risco ou a limitação, maior pode ser o potencial daquela habilidade. Ou seja, o Nen transforma as próprias restrições em parte do poder. E isso é genial para a construção de habilidades. Qual sistema tem mais regras? Agora chegamos ao primeiro ponto da comparação: regras. E aqui o Nen possui uma vantagem extremamente clara. Porque o Nen, galera, é construído praticamente em cima das regras, tá ligado? O personagem não simplesmente ganha uma habilidade. Existe uma lógica ali por trás dela. O usuário pode criar uma habilidade extremamente poderosa, mas precisa aceitar uma condição igualmente pesada.
E isso cria algo muito interessante. O poder deixa de ser apenas uma ferramenta de combate e passa a ser um problema estratégico. Imagine uma habilidade que pode derrotar praticamente qualquer adversário, mas só funciona se determinadas condições forem cumpridas. Agora a batalha não é mais simplesmente quem é o mais forte. A pergunta passa a ser: quem consegue entender as regras primeiro? E isso muda completamente a dinâmica de uma luta. Em Hunter x Hunter, muitas vezes o espectador está tentando descobrir a habilidade junto com os personagens. Você observa uma ação, percebe, galera, uma condição, analisa uma consequência e começa a montar ali o quebra-cabeça. É quase como assistir uma partida de xadrez. Enquanto isso, o Bankai geralmente trabalha de uma maneira diferente. A pergunta costuma ser: qual é a verdadeira habilidade dessa Bankai? Existe mistério? Existe descoberta? Mas a estrutura do sistema não exige que todas as habilidades sejam construídas através de condições extremamente detalhadas. Por isso, quando falamos especificamente de complexidade mecânica, o NEM leva vantagem. Só que existe um problema aí, tá? Se analisarmos apenas a quantidade de regras, a comparação seria injusta, porque o Bankai não foi criada para fazer exatamente a mesma coisa que o NEM. E é aqui que Bleach apresenta uma de suas maiores forças: simbolismo, tá, galera? Uma Bankai não precisa ser apenas uma habilidade eficiente. Ela pode representar o personagem, pode representar sua história, pode representar sua personalidade, pode representar sua maneira de enxergar o mundo. E isso muda completamente a forma como analisamos sua construção. Veja, por exemplo, o caso de Byakuya Yakushiki. Sua Bankai é extremamente ligada à estética, à precisão e ao controle. Milhares de lâminas são controladas pelo usuário. É uma habilidade visualmente impressionante, mas também combina com a maneira como Byakuya é apresentado. Elegante, preciso, controlado e extremamente disciplinado. Agora pense em Kenpachi Zaraki. Manos, a construção do personagem é completamente diferente. A sua Bankai também transmite isso, tá? Ela não parece uma técnica refinada. É brutal, galera, é destrutiva. É praticamente uma manifestação da violência que define aquele personagem. E isso nos leva a uma das características muito importantes. Bankai funciona muito bem como linguagem narrativa, mas seria um erro dizer que o NEM não possui essa mesma característica. Na verdade, é justamente aqui que Hunter x Hunter consegue competir de igual para igual, porque as habilidades de NEM também podem refletir profundamente a personalidade dos personagens. E talvez um dos maiores exemplos seja Kurapika. Kurapika não criou simplesmente uma habilidade poderosa. As próprias condições de suas habilidades estão relacionadas à sua obsessão, seu objetivo, sua vingança, sua relação com o clã Kurta. E isso faz com que as restrições não pareçam simplesmente uma mecânica colocada pelo autor ali, tá ligado? Elas fazem sentido dentro da história, galera. Esse é um dos pontos mais fortes do NEM. Uma limitação pode contar uma história. Quanto mais pessoal é a condição, mais interessante a habilidade pode se tornar. E então, chegamos a uma diferença fascinante. No Bankai, muitas vezes pensamos: essa habilidade representa esse personagem? No NEM, podemos pensar: esse personagem criou uma habilidade dessa maneira porque ele é exatamente assim? Parece uma diferença pequena, né? Mas narrativamente, ela é enorme. O papel da criatividade. Agora vamos falar da criatividade. E aqui temos talvez o maior empate dessa discussão, porque os dois sistemas permitem habilidades extremamente criativas. No Bankai, o autor possui liberdade para criar conceitos completamente diferentes: manipulação, velocidade, defesa, destruição, ilusões, alteração do ambiente, manipulação de elementos, transformações e várias outras possibilidades. O resultado é um sistema extremamente visual. Você vê um Bankai, galera, e imediatamente sabe que aquilo é uma Bankai. Existe identidade visual ali, tá ligado? Existe espetáculo, existe impacto. Agora observe o NEM. O NEM talvez seja menos espetacular visualmente, mas compensa isso com possibilidades estratégicas. Uma habilidade aparentemente simples pode se tornar, galera, extremamente perigosa quando suas condições são bem utilizadas. E isso permite uma coisa muito importante: se liguem. Personagens mais fracos fisicamente ainda podem criar situações extremamente perigosas. Você não precisa necessariamente possuir a maior quantidade de energia. Você precisa entender como utilizar aquilo que possui. E isso abre espaço para lutas em que inteligência, preparação e informação podem ser tão importantes quanto força.
O grande diferencial do NEM, as restrições. Se existe uma característica que provavelmente coloca o NEM acima da maioria dos sistemas de poder quando falamos de construção, são as restrições. E existe um motivo. Normalmente, quando pensamos em poderes de anime, pensamos: quero que meu personagem fique mais forte. Então damos mais energia, mais velocidade, mais força, mais destruição. O NEM pode fazer o contrário. Ele pergunta: o que você está disposto a sacrificar para ficar mais forte? E essa pergunta, galera, muda tudo, tá? Uma habilidade pode ganhar poder porque possui uma condição extremamente específica. Pode exigir que o usuário assuma um risco, pode limitar contra quem ele funciona, pode exigir preparação, pode exigir conhecimento, e isso cria uma relação interessante entre o poder e o custo. Quanto maior o custo, maior pode ser a recompensa. Isso faz com que as batalhas tenham uma camada adicional. O espectador não precisa apenas descobrir o que a habilidade faz, precisa descobrir qual é o preço dessa habilidade. Mas o Bankai possui uma coisa que o NEM não reproduz da mesma forma. Agora chegamos ao outro lado. Porque se estamos falando de construção narrativa, existe algo que o Bankai faz de maneira excepcional: a sensação de evolução. O Bankai normalmente representa um momento importante na trajetória do personagem. Quando alguém finalmente revela sua Bankai, existe peso, existe expectativa, existe uma sensação de esse personagem chegou ao próximo nível. E isso acontece porque o Bankai está diretamente ligado à evolução do Shinigami e à sua relação com a Zanpakuto. O espectador acompanha o personagem, conhece suas habilidades e então chega o momento em que o Bankai é revelado. É quase como abrir o último estágio de uma arma que estava sendo construída desde o começo. E Bleach sabe explorar muito bem esse impacto. Bankai é mais poder ou mais identidade? Essa é uma pergunta interessante, porque algumas Bankais parecem ter sido construídas principalmente para aumentar o nível de combate, mas outra parece quase uma declaração sobre o personagem. E quando isso acontece, a técnica se torna muito mais memorável. Uma boa Bankai não precisa simplesmente ser forte, ela precisa fazer você olhar para aquela habilidade e pensar: isso só poderia pertencer a esse personagem como a Bankai de Urahara, tá ligado, galera? É absurdo a reconstrução que a Bankai faz. E esse talvez seja o maior elogio que uma técnica de anime pode receber, porque significa que o poder e o personagem se tornaram inseparáveis. Já no NEM acontece praticamente o contrário. O sistema é tão estruturado que ele consegue existir independentemente de um personagem específico. Você pode criar dezenas de habilidades diferentes e todas continuam obedecendo a mesma lógica geral. Isso dá ao NEM uma consistência, galera, absurda. O universo não precisa inventar uma nova regra toda vez que aparece um personagem novo. As regras já existem. O personagem precisa encontrar uma maneira criativa de trabalhar dentro delas. E isso é extremamente importante para a construção de um sistema de poder, porque existe uma diferença entre criar poderes interessantes e criar um sistema capaz de produzir poderes interessantes. E nesse segundo ponto, o NEM é extremamente forte. Qual dos dois é mais inteligente? Agora vamos complicar ainda mais, tá ligado? Se colocarmos uma batalha de NEM contra NEM, as regras do sistema ajudam diretamente na construção do combate. Se colocarmos uma batalha envolvendo Bankais, manos, a luta pode ser extremamente criativa, mas depende muito mais das características específicas das habilidades envolvidas. No NEM, existe uma lógica que pode ser aplicada de forma relativamente consistente. Isso permite situações como: se essa habilidade funciona dessa maneira, então podemos explorar essa fraqueza. E isso cria batalhas baseadas em informação. Você pode perder uma luta porque interpretou uma habilidade de maneira errada. No Bankai, também existem estratégias, tá? Mas frequentemente, o espetáculo visual e a evolução dos poderes possuem um peso maior. Então, se a categoria for estratégia baseada em regras, NEM. Se a categoria for impacto visual e sensação de evolução, Bankai. Então, qual tem a melhor construção? E aqui eu preciso deixar claro o meu ponto de vista, tá? Na minha opinião, o NEM possui uma construção superior. E não é porque as Bankais sejam menos interessantes, longe disso, tá? Muito pelo contrário. Bankai é um dos conceitos mais marcantes de Bleach. É visualmente impressionante, possui uma forte conexão com os personagens e em muitos casos consegue transformar a personalidade, a história e até os conflitos internos de um personagem em uma habilidade.
Só que quando eu avalio especificamente a construção de um sistema de poder, o NEM leva vantagem. E o principal motivo é simples, tá? As regras. O NEM não depende apenas de criar uma habilidade interessante. Ele cria uma construção que permite desenvolver habilidades praticamente infinitas sem abandonar completamente a lógica do próprio sistema. Você possui categorias, possui técnicas baseadas, possui diferentes formas de manipulação da aura, possui condições, possui restrições, riscos e principalmente existe uma relação direta entre o que você está disposto a sacrificar e aquilo que consegue alcançar. Isso faz com que a habilidade extremamente poderosa não seja necessariamente uma habilidade sem fraquezas. Pelo contrário, quanto mais específica, arriscada ou limitada for determinada habilidade, maior pode ser seu potencial. E isso abre espaço para batalhas onde inteligência, estratégia, preparação e conhecimento são tão importantes quanto força física. É possível assistir a uma luta de Hunter x Hunter e pensar: ele não precisa ser mais forte, ele só precisa descobrir como essa habilidade funciona. E isso para mim é uma das maiores qualidades do NEM, porque o sistema transforma conhecimento em poder. Comenta aqui embaixo porque eu quero ver até onde essa discussão vai. E se você curtir essa comparação, deixa o like e se inscreve no canal JKE Geek, porque existem muitos outros sistemas de poder dos animes que merecem estar nessa disputa. Valeu, galerinha massa, deixa o like, curta, comenta e compartilha e fui!